Olá, da sequência da leitura, do livro História do Mundo dos Anjos, do padre José Antônio Fortea. Tinha parado no capítulo 29, da sequência aqui no capítulo 30. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governa, nos ilumine. Amém. Então, capítulo 30, quão sábios são os planos de Deus. Por fim, aí estava, mostrou-se a nós em toda a sua contundência. Deus. Contemplávamos a Santíssima Trindade com os nossos próprios olhos, conforme entrávamos em sua presença, com todo respeito, nos ajoelhávamos sem poder deixar de olhar a sua essência. Com que poderia comparar aquilo que olhamos? A primeira pessoa da Trindade, apenas posso descrevê-la como uma rocha infinita, uma espécie de penhasco imóvel e imutável. A palavra penhasco traz a lembrança de algo irregular, mas este penhasco continha dentro de si todas as formas geométricas. Essa expressão de ordem e geometria lhe conferia o aspecto de uma catedral. Era tão alto como largo. Um templo cujas torres perdiam-se na altura incomensurável, tão alta como a altura de sua infinidade, com muros tão extensos como o seu ser. Um templo infinito, construído não por mãos humanas. Não tinha forma, mas era um gigantesco templo de planta quadrada, em cujo interior estava a morada da primeira causa sem causa. Da mesma forma, nesse templo havia muitas moradas onde viviam os servidores. Esses afortunados não apenas viam o Criador, mas podiam viver perto do trono do Pai, trono que não tinha nada de material, pois era formado por 4 serafins que o rodeavam, cantando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os 4 serafins eram gigantescos, gigantes de conhecimento, ardendo em amor. Qualquer um deles poderia ser visto como Deus e não como estando ao lado do Onipotente. Era preciso vê-los rodeado a Deus para se entender que eles apenas eram o seu trono. Desse templo surgia um arroio que se fazia grande como o mais imenso dos rios. A água que surgia no templo era uma água viva. A segunda pessoa da Trindade era como uma corrente constante, infinita. O rio tomava força, se redemoinhava com violência, com energia, espumante entre as rochas eternas da imutabilidade do Pai. As águas cantavam uma eterna sinfonia nesse bater contra os penhascos do templo infinito. A corrente de amor investia contra essas rochas de uma forma veemente, desbordante. Era o amor mais intenso que jamais se poderia imaginar. Finalmente, esse rio grande, como milhares de rios Nilo, se remansava. O ímpeto de amor e serenidade da felicidade estavam presentes nesse único e mesmo rio. Além disso, nesse rio esvoaçava um espírito completamente submerso na vida do Filho. O rio infinito desembocava no mar que era a terceira pessoa da Trindade, um mar prazível, um remanso de felicidade. A palavra mar pode parecer maior do que o rio, mas neste caso o rio era tão ilimitado como o mar. Inclusive, o templo era tão extenso como o mar do Espírito. Este oceano estava cheio de vida, de correntes de gozo. Em sua infinita extensão e em seu inacabável contorno, batiam eternamente as ondas do seu amor. Amor tão impetuoso que formava grandiosas tempestades de felicidade. Amor tão transbordante que levava mares de nuvens que acariciavam com a sua chuva o templo do Pai e o rio do Filho. Era como se esse mar do Espírito quisesse abraçar o Pai e o Filho, e de fato o faziam. Os 3 estavam unidos numa corrente eterna de conhecimento e amor. Os milhares de milhões de anjos estavam ao redor deste mistério sublime. Embora no céu não haja vegetais, era como se prados de flores crescessem ao redor do templo, como se selvas ornassem a beira do rio, como se o mar estivesse agitando com a vida de peixes e cetáceos. Não eram essas realidades biológicas que ali estavam, mas as belíssimas formas angélicas ao seu redor,
ofereciam semelhante aparência. Além do mais, milhões de anjos sobrevoavam a Trindade. Isso que tenho lhes apresentado são apenas imagens visuais, mas o que não posso lhes transmitir é a felicidade que gozávamos naquele momento. Pobres palavras para expressar esse mistério que desprendia tal gozo. Gozo porque não simplesmente o vimos, mas o sentíamos. Estávamos repletos de uma alegria perfeita. Todos os sofrimentos tinham valido a pena. Os planos de Deus eram sábios e perfeitos. Agora os compreendíamos. Agora vamos para a quinta parte. História dos anjos continua até os nossos dias. Capítulo 31. Há anjos em todos os lugares. Sem dúvida, muitos de vocês acreditam que a visão beatífica foi o final das crônicas angélicas, não é verdade? De início, a contemplação de Deus nos deixou num estado de êxtase. Era um próprio perfeito êxtase. Todas as nossas potências intelectuais e vontades ficaram perdidas na contemplação. Em alguns de nós demorou mais, em outros menos. Em alguns de nós esse estado demorou muito tempo, mas depois começamos a nos mover, a realizar ações sem sair dessa felicidade sem fim. Assim, a história dos anjos continuou. O nosso pai deleitava-se em contemplar as nossas obras. Era como quando um pai humano desfruta seus filhos observando-os brincar e levantar pequenos castelos na areia. Os séculos que seguiram contemplaram o desenvolvimento da nossa ciência, as mudanças em nossa sociedade angélica. Existia uma vida social. A felicidade entre nós era uma felicidade que nos levava a agir. Muitos não a entenderão. Acreditam que o divino anula o finito, mas o certo é que não é assim. A amizade, o prazer de investigar, os jogos, tudo continuava. Éramos felizes e, em nosso gozo, construímos a nossa sociedade. O nosso Pai nos acompanhava, falava a cada um de nós, apreciava estar conosco. Também nos dizia que criaria um mundo material. Em nosso mundo angélico não existia nenhum átomo de matéria, nenhuma partícula de pó. O Pai dos anjos desejava criar um universo grande, generoso em suas dimensões. Aquele desígnio de criação nos fascinava. Como seria esse mundo? Naquele momento, não apenas não existia matéria, como também ainda não existia o tempo material. A nossa eternidade era uma realidade muito fluida e elástica, mas sabíamos. Havia-nos contado que em algum momento de nosso tempo angélico aparecia um universo palpável, repleto de formas visuais, com um tempo distinto ao nosso, com um período de tempo próprio e independente do nosso. Não é tão simples responder à pergunta de quanto tempo durou antes que aparecesse o tempo. No entanto, para que vocês tenham uma vaga ideia, direi que o universo de vocês apareceu 1 ou 2 anos depois que entramos na presença de Deus. O Criador nos anunciou com antecedência e todos nós estivéssemos presentes e atentos para ver o início da nova realidade. No preciso instante que tinha anunciado, Deus disse: seja feito a luz. No meio da escuridão do nada apareceu uma luz brilhante, branca, que se expandia como uma esfera. Era o começo do universo. Não perdemos detalhe algum de como essa luz ia se apagando, de como, ao se esfriar, a matéria em estado sólido era visível como pequenas partículas de pó. Foi fascinante observar a lenta dança dessas partículas até formarem os primeiros pedaços de matéria, os primeiros corpos, e assim, paulatinamente, até aparecer os primeiros astros. Deus explicava-nos todas as leis com as quais tinha disposto a sua criação. Foi-se colocando em marcha uma dança astronômica na qual a matéria ia se agrupando. Pouco a pouco apareciam redemoinhos de matéria. Passou muito tempo, mas estavam todos avisados que fossem ver a primeira estrela brilhar muito. Era a primeira estrela que brilhava nesses vazios de matéria. Os anjos mais sábios nos explicavam até o último detalhe dos processos atômicos de divisão que se produziam no núcleo desse primeiro astro brilhante como uma gema. O plano divino nos surpreendia. Quanta inteligência! Além disso, não podíamos evitá-lo, pois em todo esse universo material
vimos uma genial explicação do que Deus tinha feito de si próprio. Este livro, que é o universo, que para vocês resulta ininteligível em muitas das suas partes, para nós não havia parte ou detalhe que não falasse dele. O universo era um grande livro, uma grande explicação de quem era Deus. Parecia uma grande parábola. Deus poderia ter criado o universo de uma só vez, da forma como vocês o conhecem, com todos os seus elementos já formados. Mas a sabedoria optou por um plano que demonstrasse melhor a sua inteligência. Não apenas criaria um universo, mas criaria um universo que evoluísse. Não apenas criaria uma obra de arte, mas uma obra de arte dinâmica. Fazer isso requeriria um plano muito mais complexo, mas não há nada difícil para ele, e assim dispôs que a sua criação seria um universo em evolução. A sua obra concebida se abriria através das leis que ele mesmo tinha disposto. Era esse o estilo de Deus, criar de um modo natural, criar paulatinamente, quase sem que se notasse a sua mão sapientíssima, tentar fazer tudo através das causas secundárias. Formidável, um plano formidável. Quanta diferença entre vocês, humanos, sempre querendo aparecer, intervir, ser reconhecidos, e a categoria e a dignidade da sabedoria infinita, humilde e discreto, até mesmo na obra saída das suas mãos. Por outro lado, que diferença com vocês que desejavam ter o poder para mudar tudo de uma vez. Deus, ao contrário, era evolucionista. Quando vocês têm autoridade, querem fazer tudo sozinhos, sem delegar nada, sem confiar em ninguém. Pelo contrário, Deus amava utilizar as auxiliares. Foi dessa forma também no mundo angélico, e foi assim no mundo material, e seria assim também no mundo humano, quando este aparecesse. Era este estilo de Deus, o estilo inconfundível do seu agir. Passaram milhões de anos nos quais nos alegrávamos em percorrer essa grande obra de arte. Deus tinha nos explicado muitas facetas de sua criação, mas a maioria das coisas ficou sem ter explicação, a fim de que tivéssemos o prazer de descobri-las por nós mesmos. Era como percorrer um enigma, uma adivinhação, um problema que um pai propõe a seus filhos. Desta forma, nós nos alegrávamos em descobrir mais e mais as leis físicas, os processos astronômicos e tantas coisas contidas naquela criação tão extensa. Deus tinha sido muito generoso criando. Poderia ter feito algo belo, porém mais modesto em dimensões. Mas não. A sua liberalidade extrapolava. Esse universo era, se me é permitida a expressão, um verdadeiro esbanjamento. Parecia que não houvesse reparado em gastos, se me for permitida outra expressão inadequada. Era uma criação com uma arquitetura de leis admiráveis. No ponto concreto de sua criação, a sua vontade fez aparecer um lugar que seria a joia do seu universo material. Nessa joia colocou mares, montanhas, nuvens, um céu azul, um envir de amanheceres e crepúsculos. Era como um poema escrito diretamente pela mão do Criador. Foi aí que decidiu fazer aparecer a vida, mas não vida angélica, e sim vida material. Iria dotar a matéria de vida incrível. Isso era possível? A matéria poderia viver? Para vocês, a vida lhes parece algo fácil, mas até a menor forma de vida é um verdadeiro milagre divino. Lembre-se de que até um simples vírus é uma máquina que se constrói a si mesma e que, por sua vez, faz outras máquinas que fazem uma cópia delas. A sua miniaturização faz o processo parecer como algo pequeno e sem importância, mas não é bem assim. Se olhassem um carro se autofabricar e fabricar outros carros mais, ficariam estupefatos. Como resultado da nossa inteligência, nós sabíamos um impressionante complexo que era a menor forma de vida. Ficávamos admirados. Sem essa decisão do Criador, a de que aparecesse a primeira semente de vida, o planeta Terra poderia ter seguido sem vida durante uma sucessão infinita de milhões de anos. Mas, pelo contrário, Deus disse, seja feito, e a vida germinou por esse planeta entre todos os demais. O desenvolvimento e a evolução da vida foi um espetáculo que nos deixou extasiados. Passaram milhões de anos, mas acredita em mim, foram tão curtos. Sempre estávamos olhando o avanço das plantinhas, dos animaizinhos,
plantinhas e animaizinhos que com o tempo deram lugar a selvas de milhares de quilômetros de longitude e gigantescas formas zoológicas. A vida se estendeu, se diversificou e se expandiu como uma explosão cada vez mais variada e mais apaixonante. Eu poderia lhes explicar a etapa na qual apareceram as primeiras flores, quando começaram a aparecer os primeiros pássaros. Nós, anjos, entusiasmados, contemplamos os primeiros voos. Que coisa tão sensacional! O planeta Terra estava cheio de anjos. Adorávamos estar ali. Embora tudo fosse uma contínua sucessão, aquilo tudo que vocês veem agora no mundo começou a acontecer em alguma etapa. Assim, vimos os primeiros delfins que pularam da água, bem como os dinossauros se faziam maiores, sem que parecesse haver limite a este processo de gigantismo, ou como algumas aves retornavam ao líquido elemento, se transformando em pinguins no caminhar de uma longa evolução. Que espetáculo! Um mundo em seu estado virgem. As paisagens da Terra tal, e como são mencionadas no primeiro capítulo do Gênesis, recém-saídas das mãos de Deus, que coisa tão bela! Às vezes, o nosso Pai nos explicava o sentido de cada planta, de cada inseto, cada ser vivente tinha recebido o seu próprio nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.